Eu falo óbvio, mas por que é que vocês odeiam tanto? Fala comigo, people, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol, do Caroline with Jesus, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. É um desabafo, basicamente. Um desabafo de uma pessoa que, desde que se converteu de verdade, em 2022, setembro de 2022, quando eu me converti de verdade, eu passei a ver o mundo de forma diferente e comecei a ver pessoas que estavam no meu ponto de vista. Eu já fui a pessoa neutra. A gente tem vários vídeos no canal falando sobre ser neutro em tempo de crise moral, o quão danoso isso é para sua fé. Vou deixar linkado aqui um dos primeiros vídeos, um dos que eu mais gosto, sobre a questão neutros em tempo de crise moral, basicamente falando mais pelo contexto da política, mas essa questão do neutro em tempo de crise moral a gente consegue aplicar em várias coisas. Tem vídeos sobre adoração e música, é um contexto, um tema muito debatido em relação a essa questão da neutralidade. E o motivo que eu quis fazer esse vídeo foi por um incidente que ocorreu recentemente comigo. E eu, por ser uma pessoa que sabe do poder e a influência que a música tem na vida das pessoas, e saber que não existe mais de dois espíritos que influenciam o ser humano, principalmente na criação das músicas, ou é o espírito de Deus, ou é o espírito do maligno. Eu, por saber disso, eu seleciono bem os cantores que eu ouço. Independente se é cristão ou não, se diz ser cristão ou não, eu checo um pouco da vida, vejo, só ouço cantores que eu, pelo menos, tenho um background dele ali. Vocês conhecem aquele cantor The Weeknd? Não deveria conhecer, porque vocês são cristãos. Tô zoando. Mas assim, vocês conhecem The Weeknd? Provavelmente sim, né, gente? Acho que todo mundo já ouviu aquela música dele, Starboy. Eu mesmo, gente. Quando eu gravo esses vídeos falando sobre música, sobre neutralidade, eu tô pregando a história da minha vida, tá? Mas hoje eu não quero falar só sobre mim, sobre o que ocorre comigo. Eu quero falar sobre o que ocorre com todos os cristãos, todas as pessoas que se posicionam e colocam a Bíblia como a lei moral a ser seguida. E é por isso que eu trago esse tema. Eu falo óbvio, eu falo que tá na Bíblia, mas por que é que você odeia tanto? Essa mensagem, esse vídeo, não é direcionado às pessoas que não acreditam na Bíblia. É direcionada àquelas pessoas que selecionam o que ela acredita na Bíblia, ou que se dizem ser cristãs, mas na verdade não passa de um crente ali, Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Então, esse vídeo é para esse tipo de pessoas, tá? Se você não se identifica com isso, só curte o vídeo, assiste também, passa por uma pessoa que pode se identificar, mas se você se identificar com esse vídeo, entenda essa perspectiva, porque eu já estive no seu lugar e é possível mudar, é possível buscar a santidade do Senhor. O que eu tô fazendo? Eu sou muito falha, muito mesmo, extremamente pecadora, mas eu estou no caminho da santidade, estou procurando ser santa cada dia mais. E quando eu descubro uma verdade, quando a verdade me encontra, de duas uma, ela confronta. Ou eu nego ela, passo por cima, ou ela vai me mudar. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Tinha um cantor, né, um cantor novo, né, ele não é muito famoso, mas está começando ali, ele tem muitas músicas autorais, gospel, e assim, pelo que eu vi ali na rede social dele, o que ele mostrava, era um cara realmente que ama Jesus, que respeita o Senhor, que tem o Espírito Santo, e as músicas dele sempre eram muito bíblicas, sentia algo assim bacana. Ele postou uma paródia, meio que estilo de meme, da música do The Weeknd, aquela música dele, Die For You, que é com a Ariana Grande. Como que eu sei? Porque eu já era fã do The Weeknd há muito tempo. Depois que eu conheci, né, ano passado, a questão da adoração e da música, a influência que tem, eu parei de ouvir os cantores seculares. E até alguns gospel, eu sou muito assim, ai calma. Eu já era muito seletiva com música gospel, agora eu sou muito mais ainda. Música secular, música que não é gospel, eu já nem uso. Bom, ele postou essa paródia e eu fui e vi essa paródia e aquilo ali me deu uma sensação tão ruim. Falei, meu Deus do céu, o menino que é o cristão, assim, compositor e tudo mais, eu vejo as músicas dele, como que é baseado, eu vejo a vida dele, mas ele tá se rendendo ao padrão do mundo de pegar uma música que não é cristã e meio que fazer um cover achando que mudou alguma coisa. Só que a questão é o seguinte,
Ele até postou, falando assim, gente, por que vocês não viralizam uma música minha? Né, uma música que eu faço, que teoricamente é uma música cristã, baseada realmente na Bíblia, com inspiração do Senhor Jesus Cristo. Por que vocês, tipo, viralizam isso? Ele mesmo falou. Viralizaram esse vídeo dele fazendo um cover. Só que, com certeza, depois desse questionamento, ele vendo que os números estão crescendo, não quero julgar ele, acredito que ele falou, opa, então, mais gente, vamos supor, ele pegava 60 mil, esse vídeo dele tá com quase 500 mil. Então, é um big jump. Então, a pessoa às vezes pode ficar assim um pouco corrompida com aquilo. E eu vi aquilo ali, eu fiquei muito triste, porque eu achava que ele era alguém totalmente em santidade nessa questão da música. Por que eu falo isso? Santidade é o que faz a adoração ser verdadeira, ser de todo o coração. Porque vamos supor, se você não tem santidade para adorar somente ao Senhor Jesus Cristo e ouve outras músicas que não agradam a Jesus, significa que você está cultuando, invocando, adorando outros deuses, os ídolos, os demônios que estão naquela música. Porque como eu disse, não existe espírito neutro, eu vou provar isso para vocês. Lá na palavra do Senhor, em Mateus 12:30, diz o seguinte: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, o Senhor fala aqui o seguinte: se não é para mim, é contra mim. O Senhor, ele deixa claro que não há meio termo. E beleza, eu vi aquilo, fiquei meio chateado, falei, pô, não acredito. Achava que esse cara era alguém, assim, em santidade em relação a isso, porque eu sou tão seleta, eu não queria corromper meus ouvidos, a minha alma, ouvindo um cara que não tá em santidade do Senhor, entendeu? Porque o cara que não tá em santidade em relação à adoração, o Senhor, ele é muito taxativo em relação à adoração. Ele fica, assim, ele abomina a adoração contrária. E quando você escuta um artista que não adora o Senhor, ou escuta uma música que não tem nada a ver, não foi inspirada pelo Senhor, você está invocando, adorando e cultuando um outro Deus, um outro mito. Pessoas do louvor são pessoas que estão ali no altar, que estão ali na linha de frente. Não só as pessoas que louvam, as pessoas que pregam, as pessoas que estão ali fazendo a obra do Senhor ali na frente do altar, do púlpito, são a primeira linha de confronto. Então, Satanás ataca essas pessoas muito mais, com tentações, com várias coisas. Então, eu fiquei bem chateada. E beleza, deixei pra lá. E esse vídeo começou, como ele viralizou, entre aspas, assim, não sei se teve grande repercussão, mas pra ele, com certeza, viralizou. Começou a aparecer muito desse mesmo vídeo pra mim. Porque eu sigo essa pessoa. Então, o nome do negócio era The Weeknd. Meio que fazendo uma brincadeira com o nome do The Weeknd e crente. Se o The Weeknd fosse crente. Então ele pegou a música do The Weeknd, foi lá e fez, cantando uma música, uma letra que supostamente seria pra Jesus, mas é tipo, nem 1 minuto de vídeo. 30 segundos de vídeo, eu diria. E aí apareceu umas 2 vezes pra mim, aleatoriamente, esse vídeo. E eu já tinha ignorado. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá aparecendo de novo? Eu cliquei pra ver os comentários, pra ver se tinha alguém falando, olha, amigo, bom, você é um cara cristão que está ouvindo música secular e colocando aí na sua rede social. Eu fiquei ainda mais decepcionada com o tanto de comentário. Porque todas as pessoas que comentaram eram pelo menos crentes, porque gente que não é crente não iria nem ver aquilo ali, entendeu? Ele não iria comentar ali. E as pessoas estavam incentivando, opa, que bênção, eita glória, o The Weeknd cristão, nananã. As pessoas começaram a comentar, pedindo ele pra fazer outras músicas. E ele respondeu cada pessoa, assim, que eu vi, assim, pelo menos, assim, nos primeiros comentários, ele respondeu, eu vou trazer assim, kkk. Então, eu vi isso como viralizei. Então, a galera gosta disso. Gosta de fazer um cara que é cristão se misturar com artistas que não são cristãos. E ele meio que se sucumbiu, pelo menos respondendo nos comentários. Aquilo me indignou muito, que me fez até trazer esse vídeo aqui, não só por isso, né? Isso aqui é só a intro do vídeo. E aí ele respondeu cada das pessoas, super positivo em relação a trazer novas músicas de outros artistas seculares. Aquilo ali me indignou muito. E eu não ia comentar, eu ia deixar pra lá, só que eu falei assim, olha, se eu tiver uma chance de, sei lá, às vezes ele não sabe se eu perdoo o tempo da ignorância, né?
mas ele, por ser um levita do Senhor, por ser alguém que está no louvor, eu acho que é importante ele saber dessa questão da santidade. Porque não somente ele se coloca em perigo, mas também coloca em perigo colocando outras pessoas para ouvir a música dele. Porque o Senhor, ele não fica onde tem um outro Deus sendo adorado. O Senhor, ele é muito exclusivista. Ele quer que só ele seja adorado. Se tiver um outro Deus sendo adorado, ele sai. Ele é um gentleman. Ele não vai ficar lá, arrombar a porta e falar, olha, eu tô aqui, sai aqui todo mundo. Não, ele bate na porta. Se você quiser cear, se tiver tudo ok, ele entra. Agora o outro Deus, né, que outro Deus seria os demônios, porque como eu disse, não existem mais de dois espíritos, ou é de Deus ou não é de Deus. Então não tem meio termo, não tem espírito neutro. E o homem, como eu já falei em outros vídeos, vocês podem ver aqui, ó, sobre adoração, sobre a teologia do som, tem várias coisas, gente, meu Deus do céu, trago muita coisa sobre música. Sobre a teologia do som, o Senhor criou a música. A música não é criação humana, então o espírito humano ele não é capaz de criar a música, ele é capaz de ser inspirado por um desses dois espíritos, o de Deus e o do maligno. E eu vi aqueles comentários e eu decidi comentar, dando um conselho pra ele, porque eu também não queria passar sendo uma pessoa neutra, não mais. Eu falei, com todo cuidado, amigo, você é uma pessoa muito talentosa, eu sei que você ama Jesus, curto muito as suas músicas, mas assim, um conselho que eu te dou, não se misture com essas músicas profanas, essas músicas que não agradam a Deus, porque isso tira você da santidade e isso tira você de fazer um perfeito louvor ao Senhor. Fora que, além das músicas terem letras muito profanas, o cantor é alguém totalmente fora do cristianismo, alguém que abomina até. Então toma cuidado, porque não é só a letra que ministra, o som, a melodia. Então não adianta trocar a letra para uma cançãozinha supostamente para Deus. A melodia vai continuar tendo ali as intenções originais, os demônios que estiver através daquela música ali. As músicas do Wicked são muito assim, elas desenvolvem muita sensualidade, muita, sei lá, acho que um orgulho em você, de você achar que nada te para. Eu sinto isso porque eu já ouvi música do The Wicked, gente. Eu acho que todo mundo, eu já fui de comunidades, de coisas que participava, todo mundo, toda vez que lançava uma música de The Wicked, todo mundo falava, nossa, senti essa vibe aqui. E era a mesma vibe, que sempre casava. Fora que é um cara que totalmente abomina as leis do Senhor. A gente pode ver no MV de Starboy. Vou falar MV porque, gente, eu já fui K-popper por muito tempo, então eu acho que não consigo falar outra palavra. No vídeo de Starboy. Dele, Starboy, que foi onde que ele bombou muito, cruz rosa e começa a bater em tudo, falando que ele que é o maioral, que ele é estrela e que não sei o que. Pra que usar esses elementos religiosos pra poder meio que fazer um deboche? É igual o Lil Nas X tá fazendo, eu detesto esse homem, detesto ele. Então, assim, por tudo que ele faz. Ele, não a pessoa dele, gente, não me entenda mal, porque nós como cristãos temos que amar. Mas eu falo assim, a persona dele como celebridade, como alguém que produz conteúdo. Eu detesto esse tipo de conteúdo, que pega profano e mistura com santo. Assim como o Sam Smith faz. Eu já fui muito fã do Sam Smith, gente. Então, eu como uma pessoa que já fui daquele lado de lá, eu sinto nessa obrigação de falar com as pessoas, né? E fui super de boa, falei. E, cara, eu fui dormir no outro dia. Passou-se uns 2 dias, eu nem olhei nessa publicação, tinha mais de 60 comentários. Eu olhei aquilo ali me assustou, que eu falei, no meu post. Tinha uns quase 70 curtidas e quase 50, 60 comentários, eu não lembro exatamente. 95% desses comentários eram pessoas me hateando, detestando o que eu tava falando, sendo que era uma coisa óbvia que tá na Bíblia. Detestando, e crente, gente, eu tenho certeza que é crente, porque eu fiz questão de entrar em cada um que me coisou e ver na bio, crente, cristão, nanana. Falei, meu Deus, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. E é por isso que derivou esse vídeo. Eu falo óbvio, mas por que é que vocês detestam tanto? Por que é que um crente, um cristão, alguém que fala que ama o Senhor Jesus Cristo, consegue escolher o que ele quer acreditar na Bíblia? Se você acredita nesse livro, que é a palavra do Senhor, quando ele está aberto, onde te dá revelações, que te guia na sua lei moral, na sua vida espiritual, como é que você fala que acredita nisso e escolhe o que você vai acreditar ou não? Ah, não, isso serve, não, isso não serve. Então, assim, as pessoas estavam hateando. Não, me ofenderam de tudo quanto é nome, me chamaram de lunática. Falaram, oh meu Deus, ela vive no mundo dela, na bolha dela. E aquilo ali me deixou triste, não pelas ofensas a mim, porque, gente,
contando meu passado trevoso pra vocês. Eu sempre fui uma pessoa muito de discussão na internet. Eu sempre discuti muito por causa de time, por causa de K-pop, principalmente esses dois. Eu sempre discuti muito e eu sou um tipo de pessoa que eu discuto até o final, até rolar alguma coisa. Então eu sempre fui assim. E eu vi aquilo ali, não pelas pessoas estar me ofendendo, porque quem sou eu? Eu não sou nada. Mas eu fiquei assim, gente, como é que as pessoas que se dizem cristãos estão defendendo uma coisa que não é cristã? Eu entenderia se as pessoas estivessem, às vezes, defendendo uma tese, uma teoria. Por exemplo, eu acredito que Jesus volta no arrebatamento antes do Apocalipse e salva sua igreja, ok? Ah, mas eu acredito que a gente passa pela grande tribulação e Jesus salva a gente depois, ok? Aí brigando um pelo outro, ok. Ok não, né, gente? Que brigar, mas eu falo assim, se fosse defender uma coisa cristã, ok, por que as pessoas estão defendendo a música do mundo? Por que as pessoas, não é só música do mundo, as pessoas defendem, às vezes, uma vestimenta, o código caído do mundo. Eu vi um vídeo, logo depois disso que eu comecei a pensar sobre isso, comecei a refletir. Não é só comigo, acontece com várias pessoas. Eu sou só bem pouquinho da pontinha do iceberg. Eu sou um gelinho que se descaracou de nada. Tem pessoas muito maiores, pessoas que têm muito mais relevância e influência, que sofrem um hate muito grande por pregar o evangelho nu e cru. O que tá na Bíblia, o óbvio. Mas os crentes, o pior é que é crente, gente. Eu não ouso falar que é cristão. É crente, que acredita em Deus, mas acredita no que quer. Os crentes, eles próprios desmoralizando, eles próprios xingando, eles próprios debochando e defendendo algo do diabo. O diabo não precisa fazer nada, gente. Tá muito fácil na modernidade para ele. Ele pega os crentes neutros, que não gostam de se posicionar, que não gostam de ser verdadeiro, ser totalmente sim, sim ou não, não. Porque o Senhor mesmo fala na sua palavra. Sim, sim ou não, não. Passando disso é do maligno. E aí a galera que gosta de passar já é do maligno. Eles ficam lá, uma crentaiada chata. Eles querem criticar tudo que você fala que tá dentro da Bíblia. Hoje você falar o que tá na Bíblia é crime, chega a ser um crime, chega a ser intolerância religiosa, só pro lado deles. O que eles fazem com a gente, não. Então essa galera neutra, pra mim, é igual um jogador, seja lá qualquer esporte que tiver. Um jogador que joga contra o próprio time, que faz gol contra. Por exemplo, no futebol. Essa cantarada, eles estão fazendo um desserviço. Entendeu? E eles querem essa palavra, amor. Deus é amor. Isso me mata. Me mata. Porque as pessoas querem definir o Senhor como amor. O Senhor é só amor. Então, o Senhor é amor, então ele não será capaz de nos jogar no inferno. O Senhor é amor, então ele vai ter que tolerar o meu pecado de estimação. O Senhor vai ter que me tolerar do jeito que eu sou. Gente, isso está abrindo uma margem para as pessoas definir o que Deus é e colocar Deus aqui, ó, na mão delas. Eu defino o que o Senhor é. Eu defino o que ele pode fazer. Não. O Senhor é muito mais do que pensamos e imaginamos. O Senhor, ao mesmo tempo que ele é amor, ele é justiça. Então, não fica pregando um Deus falso para as pessoas, para que as pessoas não se arrependam, não reconheçam que elas estão erradas. Esse evangelho do amor, da super tolerância, isso é uma mentira que Satanás está colocando nas pessoas, e os cristãos de verdade estão sucumbindo a isso e virando um crente Raimundo, um pé na igreja, todo mundo. Isso é muito triste de se ver. Então eu trouxe essa situação só para vocês entenderem todo o contexto que está acontecendo no mundo. As pessoas estão pregando a verdade, pregando a Bíblia, o que está escrito aqui. Mas eles estão sendo odiados. Eles estão sendo, em outros lugares, perseguidos, mortos. Por uma coisa tão básica. E quem está matando eles não é a galera do mundo. Porque a galera do mundo já é contra a gente. O que está matando é os próprios religiosos. Os próprios crentes que se dizem cristão lá na bio do perfil. Quem matou Jesus não foi nenhum demônio. Nossa, o demônio das trevas da prostituição, o demônio das trevas do, sei lá, do roubo, do assassinato. Não, quem matou Jesus foi o demônio da religiosidade. Foram os próprios, da própria religião, mataram ele. Não foi o pessoal de Roma, que não era convertido, que seria o mundo hoje. Foi os próprios judeus, especialmente os fariseus, com a ajuda do próprio povo.
E é isso que a gente que tá acontecendo hoje com os filhos do Senhor. Hoje é muito fácil usar uma linguagem inclusivista, falando que Deus aceita tudo. Não. O Senhor, ele faz um convite. Aquele que crê em mim, aquele que crê em mim. Se você crê nele, você tem que obedecer. Se você o ama, você obedece os mandamentos dele. Não um, não dois, mas todos. Senão você já está sendo um rebelde, senão você já está sendo um hipócrita. E aqui em Mateus 10, 22, não muito longe do que a gente já está, se quiserem abrir. Lá diz o seguinte: odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu gostaria de ler um outro para finalizar com vocês, um outro versículo que está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 18. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Que fala o seguinte: independente se eu for apedrejado, se eu for morto, se eu for perseguido, se eu for odiado por muitas das pessoas, como o Senhor falou que nós seríamos, contanto que o nome dele seja anunciado, que a gente prossiga em conhecer o Senhor e o faça conhecido, tá tudo bem. E eu acho que é isso que a gente tem. E eu queria deixar uma mensagem para vocês aí, que às vezes podem estar nessa posição que eu estou nesse momento, de tentar viver uma vida cristã de verdade. Não tô falando que eu sou perfeita, que eu não tenho defeitos, que eu não peco. Muito longe de mim. Sou uma pessoa tentando a cada dia vencer um leão, vencer o pecado. Descobrir uma coisa na vida. Se a verdade vem a mim, ela tem que me libertar. Então a cada dia eu tô tentando romper com o Senhor Jesus Cristo, com a graça e misericórdia dele, porque eu não sou nada em uma área. Quando eu sou liberta nessa área, quando eu tô tentando prosseguir nessa área, eu quero passar isso para as pessoas. Porque você não falar e ficar calado é como se você visse o seu amigo andando numa rua e ele tá andando de costas, de fone de ouvido, e tá vindo um assassino atrás dele para matar. Você não vai tentar chamar a atenção dele, você não vai tentar, de todas as maneiras, fazer com que ele saiba que tem um perigo atrás dele. É assim, quando a gente tá tentando pregar um evangelho que liberta, que vai libertar a pessoa de um perigo que tá atrás dela e ela não sabe. Assim como a questão da música, mas não só como a questão da música. Eu já percebi que quando a gente se fala de música e adoração, as pessoas que não concordam, com certeza estão com ali uma ministração ruim ou um espírito maligno aprisionando ela. Então ela literalmente se manifesta. As pessoas estavam super rudes, as pessoas estavam, sabe, com aquele ódio dentro do coração. E eu falei, meu Deus do céu, isso não é normal. Sabe, não é normal. Claro que na internet, onde tudo se propaga, hoje, onde as pessoas podem ser corajosas atrás de uma tela. Mas assim, essa falsa coragem que você tá com ela aí, no final dos tempos você vai ter que olhar pro rosto de Jesus. E ele vai te mostrar tudo o que aconteceu. Eu falei com eles uma coisa, e falei, olha, tudo bem, vocês podem discordar, tá na Bíblia. Estou dando aqui os versículos para vocês lerem, tá? Eu desejo melhor para vocês, vou orar para que haja libertação, assim como eu sou falha. Estou buscando pela santidade do Senhor para que eu possa fazer um perfeito louvor. Já estive no lugar de vocês, entendo. Mas assim, eu espero muito que vocês entendam isso. Porque se eu tiver errada, tudo bem. No máximo eu passei uma vergonha lunática, religiosa, como eles gostam de chamar. Mas se vocês estiverem errados, qual custo será? Será o inferno. Porque o Senhor, ele perdoa o momento da ignorância. Quando você não sabe de nada, tá ali ouvindo, não sabe. Mas quando você sabe e continua, aí o peso, o preço vai ser cobrado de você. Então, eu sei que tem pessoas que vão estar no mesmo lugar que eu, e eu quero falar pra vocês, assim como diz lá em Filipenses, que a gente acabou de ler, 1:18, tudo bem, se for pra falar do nome dele, tá tudo bem. Como Mateus 10, 22, e fala assim, que a gente será odiado, mas quem perseverar até o fim será salvo. Vamos perseverar até o fim, porque a nossa recompensa é muito maior. As tristezas, os sofrimentos, as coisas ruins que a gente recebe aqui, não é nem nada do que tá vindo pra gente. Como eu disse, não só nessa questão da música, mas em várias coisas. Vestimenta. Vi um vídeo de uma menina que ela tava fazendo um vídeo lá, uma trend, e ela tava de cropped, né? E aí muitas pessoas colocaram lá, né? Umas 2, 3 pessoas colocaram assim, crente não usa cropped,
crente não veste assim, tá muito decente. E eu vi a mesma coisa. Vários comentários assim, xingando. Ai, não sei o que, quem você sabe é amargurada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Claro, tudo bem, ela está apontando um erro ali, que talvez, ai, não seria da mesma forma, mas a pessoa tá fazendo um delivery da mensagem. E o hate que essas pessoas ganham muito mais, tipo, por falar aquilo pra pessoa, não é nem para aquelas outras pessoas. É enorme. Isso é em política, isso é em outros posicionamentos, assim, na vida em si. Isso é em código de vestimenta, em várias coisas que diz respeito ao que a Bíblia traz pra gente. O óbvio. As pessoas não querem ouvir e odeiam a gente. Então, também quero falar pra você que tá aí nesse spot, nesse lugar de cristão neutro. Não adianta ser neutro. No final, no juízo final, você vai ter 2 lugares pra ir. Não vai ter um terceiro lugar. Se você dedicou sua vida a Jesus, se converteu a Ele de verdade, seguiu e amou os mandamentos dele, você vai para o céu. Se você não fez isso, você vai para o inferno. Não tem meio termo. Então, por que viver uma vida meio termo aqui? Por que ser neutro em tempo de crise moral? Em tempos de crise moral, como a gente está vivendo agora, onde a nossa moral, onde a nossa fé está sendo combatida, está sendo perseguida, você tem que se posicionar. Isso não é, uma imposição. Não, a gente tem que se posicionar. Porque onde não houver uma voz cristã para poder falar, vai ter uma voz do inimigo para poder falar. Se você não pregar, as pedras irão clamar. Então, pelo amor de Deus, se posiciona. E quando eu falo, pessoal, que eu já estive desse lado, eu estive mesmo. Tanto sendo a pessoa que estava gostando de uma coisa que é contra a Bíblia, e eu defendi aquilo ali a qualquer custo, como também alguém que odiou alguém por falar a verdade, por falar o óbvio. Vou dar um exemplo aqui. Acho que a Laís não vai ficar chateada se eu expor essa situação aqui, porque a errada era eu, então, né? Uma vez, a Laís postou, foi bem na época da política, não lembro exatamente em qual ano, mas com certeza eu acho que não... Se foi 2022, foi um pouquinho antes. A Laís, a gente era de um grupo de K-pop, sobre várias coisas. A Laís era uma das meninas que traziam notícias, várias coisas assim. Ela era mais da comunicação. E ela postou nas redes sociais dela, ela postava mais conteúdo de K-pop e coisas de Deus cristãs. E aí ela postou um dia uma coisa contra o Felipe Neto, falando sobre a questão política e trazendo também um entendimento sobre a Bíblia, das falas dele, do posicionamento dele, como estava contrário à Bíblia. Só que na época eu amava muito o Felipe Neto, amava muito. Tipo, eu fui parar de gostar de Felipe Neto foi em setembro de 2022, quando eu me converti. Eu amava Felipe Neto desde, assim, de janeiro de 2018. Então, tinha muitos anos, assim, pelo menos uns 3 anos que eu era muito fã do Felipe Neto e eu, tipo, ia muito nas ideias dele. Por mais que eu me dizia ser cristã. Falei pra você ver. Já é uma contradição. Como que você pode ficar do lado de alguém que é contra o seu Deus, contra a Bíblia, que é o livro que rege a sua vida? Não faz sentido. Ela postou algo, tipo, desmascarando ele, algumas coisas. E aquilo ali, olha pra você ver como que às vezes a gente ouvir a verdade, ou a gente deixa ela nos confrontar e sermos libertos, falando, tem razão, não, nunca pensei nisso. E aí a gente abandonar o mal, se arrepender, ou a gente quer passar por cima e quer fingir, né, de idiota. E eu fui, eu briguei muito com ela, defendi o Felipe Neto, defendi tudo, sendo que eu tava errada. Como sendo uma colega dela, uma amiga ali cristã, eu não deveria ter agido daquele jeito. Eu dei lugar para o diabo para que ele revelasse o pior de mim para ela. Né? Não tô usando desculpa de que, não era eu antes aqui. Tô falando isso. Tô falando que às vezes a gente dá lugar pro diabo e pra nossa carne também, né? E o diabo vê que a gente tem aqueles desejos ruins de às vezes maltratar alguém ou, sei lá, ter uma atitude ruim. E ele induz a gente, entendeu? Mas é um desejo que existe no nosso próprio coração. Xinguei ela, nossa, eu fiz muita maldade. Tipo assim, a forma como eu fui muito rude. Eu tirei ela, não sei se eu tirei ela do grupo, silenciei, mas assim, ela ficou muito mal, ela ficou sem entender. Foi talvez uma atitude muito bruta pra ela. Ela falou, meu Deus do céu, eu não acredito que a Carol teve esse tipo de reação. Ela ficou muito triste, ficou muito mal. A gente custou, assim, meio que se fazer as pazes, assim, porque eu acho que eu magoei muito ela nisso, sabe? É um atrito. Hoje nós somos grandes amigos, gosto muito da Laís. Inclusive, chequem o canal dela lá, é muito bom. Ela é uma menina, assim, de Deus mesmo, que hoje eu vejo
Pedi perdão pra ela depois, falei assim, não, Laís, eu realmente estava errada. Aquelas atitudes minhas, porque eu não queria ver. A verdade estava ali e eu decidi pisar em cima dela e fazer do jeito que eu queria. Mas quando o Espírito Santo entrou em mim, ele me mostrou, olha, isso aqui você fez errado, ó. Você estava errada. Ela tá falando a verdade. Depois eu fui descobrindo a verdade. A verdade, ela tem que libertar. Ela tem que tirar você de uma prisão. Se a liberdade, se a verdade vir e ela não te fazer nada, então tá errado. Você tem que mudar. A verdade não muda. A verdade é a mesma. Mas você tem que mudar. Então, só pra vocês saberem que a gente também erra muito. Eu erro muito, muito, muito. Todos os dias eu erro. Mas eu tento, sabe, me levantar e cada vez olhar pro Senhor e tirar ele como um exemplo. Pra tentar ser uma pessoa melhor. Acho que você deveria fazer isso também. Jesus abençoe todos vocês. Quero orar. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, ilumine essas pessoas, dê sabedoria, Pai. Tira, Pai, toda arrogância, toda prepotência e orgulho, que não deixe essas pessoas se arrepender, reconhecer o pecado e receber a verdade, Pai. Ó, Senhor, liberta essas pessoas. E perdoa-nos, Pai, porque sabemos que ninguém é perfeito. Se fosse, nós estaremos aqui, Pai. Então nos ajude a cada dia mais, Senhor. Está focado, Senhor, em ser santos para te dar o perfeito louvor, Senhor. Porque não somos nada, mas o Senhor é tudo em nossas vidas. Então nos abençoe, nos liberta. Tire nós, Senhor, da cadeia, Pai, que nos aprisiona. Que o inimigo não venha ter influência nem brechas na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, liberta essas pessoas. Amém e amém. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Isso foi um vídeo meio que desabafo. Desculpa se eu fui um pouco repetitiva, mas eu quero dizer para vocês não desistirem de falar da palavra do Senhor, de pregar onde vocês estiverem, de evangelizar, de continuar fazendo a obra, independente do que aconteça. E não se turve se você for odiado. O Senhor, ele falou que teríamos aflição, que seríamos perseguidos, mas graças a Deus temos Jesus Cristo. E contanto que a palavra dele seja pregada, tá tudo bem. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. É isso, até mais. Tchau, tchau!